Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona a ferramenta da Xfunnels e como que você cria seus funis dinâmicos aqui dentro dela. Então aqui a gente tem um modelo de funil, onde a gente apresenta a Xfunnels e ao mesmo tempo você entende como funciona um funil dinâmico. Então tem aqui um botão de continuar. Aqui a pessoa precisa inserir o nome dela e a gente utiliza esse nome dela em alguns textos aqui em cima, como você pode ver. Aqui a gente tem uma parte de segmentação, onde ela diz pra gente, né, qual que é o segmento que ela atua. Então pode colocar infoprodutos aqui, por exemplo. Aqui novamente a gente mostra o nome dela na tela e pergunta qual que é a estratégia de marketing que a pessoa utiliza. Então todas essas etapas aqui tá sendo para filtrar e para entender se a gente está atraindo o lead certo para nossa página. E até com isso a gente consegue melhorar depois a nossa página em si, melhorar os anúncios. Então o funil dinâmico ele serve tanto para a gente conseguir entender o público que está vindo, conseguir qualificar ele, conseguir aumentar o interesse dele naquilo que a gente está oferecendo. Aqui tem mais uma etapa onde a gente explica como que o funil pode ajudar ele a aumentar as vendas. Então aqui a gente explica também como é que funciona a Xfunnels, que é só para você entender como que funciona o processo de um funil dinâmico. E aqui tem a página de loading que redireciona ele para a etapa final, onde ele pode criar uma conta. Então esse aqui foi um exemplo para você entender o que dá para fazer dentro da Xfunnels. E aí para você começar a configurar, você cria sua conta na Xfunnels, depois você vem nesse botão aqui de criar funil. Aqui dentro a gente vai precisar fazer algumas configurações iniciais, que é definir o nome do projeto. Então você define o nome do projeto que vai aparecer só para você aqui, você pode pôr o nome que quiser. E aqui é o título da página que vai aparecer para todo mundo. Então esse aqui vai ser um nome público. Aqui embaixo você pode escolher o URL que você quer utilizar. Você pode utilizar a própria URL da Xfunnels ou você pode adicionar um domínio próprio aqui dentro. Basta inserir ali e fazer as configurações aqui de DNS, se você for utilizar um subdomínio por CNAME, ou se você for utilizar o domínio completo, pode ser um registro do tipo A aqui ou do tipo NS. Fazer as configurações certinhas que você vai conseguir estar utilizando o seu próprio domínio. E aqui você pode escolher qual que é o slug que vai aparecer, né? Coloquei esse teste funil aqui, por exemplo, que é o domínio que vai aparecer aqui na URL depois do domínio principal. E aqui tem a parte que é o checkout da URL. Aqui a gente pode configurar o checkout da URL tanto aqui dentro, que facilita depois a gente inserir nas etapas, ou dentro das próprias etapas mesmo. A gente pode ver isso depois. Aqui na parte de design a gente consegue escolher qual que vai ser o design da página em si, né? Qual que é a fonte que a gente quer utilizar, a cor de fundo que vai aparecer ali, cor da barra de progresso que aparece aqui em cima, você consegue ver ela depois, se você quer habilitar ou não a barra de progresso, e a largura da página. Normalmente a gente utiliza esse tamanho aqui, mas se você quiser deixá-la um pouco maior ou um pouco menor, pode modificar aqui também. Aqui tem a parte de pixel script, onde você vai poder estar inserindo seu pixel do Facebook e logo a gente vai ter outros pixels aqui também. Feita essa configuração inicial, só você clicar aqui em salvar e aí você já pode estar criando as etapas aqui do teu funil. Então aqui funciona de forma bem simples. Aqui a gente tem as etapas que a gente vai estar adicionando. Aqui a gente tem os blocos que a gente pode estar adicionando dentro das etapas. Então vou adicionar uma nova etapa aqui. A gente tem a primeira etapa criada e aqui a gente pode adicionar tanto o título quanto um texto, tudo com arrasta e solta, tá? Ou você pode clicar também, que ele já aparece ali dentro. E aí depois disso é só você fazer a configuração. Não vou utilizar esse aqui, vou deixar esse texto. E aí eu posso simplesmente vir aqui configurar esse texto, ó. Quebrar uma linha aqui, deixar isso aqui maiúsculo, modificar o tamanho disso para ficar maior. Então eu posso vir personalizando o meu texto aqui. E pode vir aqui também adicionar essas opções. Esses botões aqui a gente utiliza bastante para fazer segmentação do lead. Então, por exemplo, você pode vir aqui adicionar duas opções aqui, e aqui você pode perguntar para a pessoa se ela é homem ou se ela é mulher. E aí a gente pode tanto adicionar um ícone aqui, quanto a gente pode adicionar uma imagem. Então eu vou adicionar uma imagem aqui de homem, que eu já tenho, e aqui embaixo também uma de mulher. Então a gente já tem aqui, ó, uma imagem que representa isso. A gente pode colocar ele em duas colunas, então fica bem bacana assim. Aqui a gente pode mudar a cor, então vou deixar esse preto que eu acho legal. Aqui nesse ID é um ID de controle, então a gente pode chamar aqui de componente gênero. Então, dessa forma aqui, ó. Então, aqui a gente tem várias configurações que a gente consegue fazer das colunas, da direção aqui. Se a gente quer mudar a disposição, então você pode clicar aqui, alterar e ver como que isso aqui funciona. E aqui tem algumas configurações das opções, que é, por exemplo, aqui dentro a gente consegue dizer para onde a pessoa vai ser redirecionada depois que ela clicar em uma das opções aqui. Aqui tem a opção de dizer se isso aqui é uma seleção obrigatória, ou seja, a pessoa só consegue avançar para a próxima etapa se ela selecionar uma das opções que está aqui. Então, se ela não selecionar, ela não consegue avançar. Quando a gente usa isso aqui de seleção obrigatória, a gente precisa ter um botão que envia a pessoa para a próxima etapa ou para uma etapa específica que você quiser. Então aqui no botão funciona da mesma forma também. Você escreve aqui o texto do teu botão. Aqui tem uma opção de animação, de alto relevo aqui para você adicionar uma borda no botão.
Aqui tem a parte de design. Então aqui tem a parte de borda, onde a gente consegue mudar a cor da borda ali, deixar ela um pouco mais escura só. Tem algumas outras configurações que a gente pode estar fazendo também, se você achar necessário. Então aqui no nosso botão a gente pode definir também qual que vai ser a etapa que a gente vai estar redirecionando o usuário. Só lembrando que se você coloca para redirecionar pelo botão aqui, se você usa a seleção obrigatória, no caso permitir múltipla seleção, o que vai mandar o usuário para a próxima etapa ou para uma etapa específica vai ser o botão, não vai ser mais a configuração que você fizer aqui dentro. Então só cuidado nisso. E tem a opção aqui também de redirecionar ao clicar. Quando você seleciona, você pode ver que você não consegue selecionar as outras duas, porque quando o usuário clicar, ele automaticamente já vai ser redirecionado. Então, você pode utilizar essa opção aqui e aí você não precisa de um botão para isso. Então, a partir disso, a gente consegue montar aqui, por exemplo, um funil dinâmico onde a gente pode redirecionar para quem for homem para a etapa 2 aqui chamada homem, e a gente pode adicionar só um título, um texto aqui, um botão, só para a gente nomear isso aqui como, para a gente saber que aqui veio corretamente, aqui a gente duplica também, e aqui a gente bota mulheres. Então, só para a gente ver isso aqui funcionando. E aqui a gente pode adicionar mais uma etapa também, né? Que vai ser a nossa terceira etapa aqui no caso. Vou adicionar aqui um título, posso adicionar um texto aqui, posso adicionar também outros elementos para você ver. Aqui, ó, a gente tem a opção de gráficos. Vou adicionar 2 gráficos circulares aqui, ó. Posso colocar circular ou em barra. Aqui eu mudo ele. Aqui eu modifico as cores dele. E aqui eu escolho a porcentagem. Vou colocar aqui 2 colunas. Posso mudar a cor dele para verde também. Então, legal. Posso adicionar mais opções aqui também, se eu quiser. Então, dessa forma aqui, você vai montando o teu funil, vai deixando ele do jeito que você quiser. Posso adicionar um botão aqui também, o botão vai mandar para a próxima etapa. E aí aqui, ó, eu posso voltar e vir nas configurações. E aqui eu vou dizer que quando o usuário for homem, eu posso mandar ele para uma etapa específica, que vai ser essa etapa 2 aqui. E aqui em mulheres a mesma coisa, manda para uma etapa específica, mulheres. Ou, se você preferir, deixar só a próxima etapa, ou você pode escolher para onde você quer direcionar. Então, deixei configurado aqui já. Esses 2 botões, eles não podem ser próxima etapa, ele tem que mandar especificamente para a etapa 4. Esse aqui também. E aí pronto, aqui a gente já começa a montar o nosso funil, onde a pessoa pode escolher, por exemplo, o gênero. A gente poderia colocar na próxima etapa ou esse botão aqui, que faz ela continuar no funil, ou adicionar uma opção aqui dela escolher, por exemplo, qual que é a idade dela, né? Aí você pode colocar aqui de 18 a 25, 25 a 35. Então aqui você pode ir configurando, aqui eu centralizei ele aqui. Você pode ir configurando, você pode adicionar imagens, você pode adicionar ícones, e aí você pode escolhendo para qual etapa que o usuário vai ser redirecionado, se você quer para uma etapa específica, se você quer que ele simplesmente siga no fluxo. Então a gente pode deixar da forma que está aqui. E aí a única coisa que a gente precisaria configurar é isso aqui ser uma seleção obrigatória, e aqui a gente não permite múltiplas seleções, porque se você quer saber a idade dele, só vai poder selecionar uma. Então se fosse uma pergunta onde você quisesse saber mais de uma informação do lead, aí você pode deixar aqui em permitir múltipla seleção. Nesse caso aqui a gente só quer saber a idade dele, então ele só pode selecionar uma opção aqui como obrigatória. E se a gente quiser fazer isso aqui em mulheres também, é só adicionar a opção aqui. A gente vem aqui e coloca entre 18 e 25, e aqui a gente coloca entre 26 e 45, se eu não me engano. Deixa aqui em 2 colunas. E aí tem a opção aqui de você mudar a cor também, né? Se você quiser. Vou deixar nesse branco aqui mesmo, mudar o alinhamento aqui para o centro. E foi, ó. Agora a gente tem as opções aqui também. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui, ó, seleção obrigatória. Bom, então aqui você pode ver que a gente já está criando nosso funil, ó. Já tem a primeira etapa, onde a gente seleciona aqui o gênero. Aqui a gente seleciona a idade e manda ele para etapas específicas, né? E aí a gente tem essa nossa terceira etapa aqui com algumas informações, mas para você entender as ferramentas aqui, como elas funcionam. Aqui então adicionei mais uma etapa, só para você entender outras coisas que a gente pode fazer. A gente pode ter também aqui, vou adicionar um título e adicionar um loading aqui para você entender esse loading, que é bem interessante. Isso aqui serve tanto para animação quanto para a gente redirecionar o usuário para uma outra tela. Então, só para você entender aqui, ó, vou adicionar um texto, processando as informações. Aqui, quando for quebrar a linha, é bom segurar o Shift. Centraliza aqui, bota um bold, deixa maior. Então, aqui só para você entender que a gente consegue redirecionar o usuário. Aqui a gente define qual que é o tempo de duração que vai demorar para carregar, né, e redirecionar no caso. E após completar, a gente pode mandar o usuário tanto para um checkout, tanto para uma etapa específica. Tá? Aqui a gente pode escolher a cor da barra de loading. E aqui também eu gosto de vir aqui, ó, e deixar com o peso da fonte aqui de 800. E dessa forma a gente vai mandar o usuário para uma próxima etapa quando ele passar por aqui. Então ele vai vir daqui, vai passar para cá. E aí, na nossa quinta etapa aqui, a gente pode configurar para ser uma etapa, por exemplo, que vai mandar para o checkout. Então, a gente pode adicionar aqui um título, um texto. Tem essa parte de conteúdo, que é bem interessante também, onde você consegue estar adicionando aqui, ó, conteúdos com imagens, por exemplo. Você pode adicionar uma imagem aqui e aqui dentro você consegue adicionar texto. Então, você consegue deixar ele bem ajustado aqui e fica bem bacana de você utilizar. Tem o input aqui também, já que a gente fala sobre ele.
A gente pode adicionar aqui imagens também, então você pode vir aqui e enviar uma imagem, escolher a galeria que você já tem, usar uma imagem externa. Tem a opção aqui de carrossel de imagem também, onde você pode configurar quantas imagens você quer adicionar no carrossel, e você pode vir aqui e ir selecionando a imagem de cada etapa. Tem a opção aqui de você adicionar níveis, por exemplo. Esse nível aqui é bem legal, é mais visual, mas você consegue configurar ele aqui, deixar ele bem bacana. Define aqui qual que é a porcentagem que você quer. Então, 69 aqui, define o título. Então, posso colocar aqui, por exemplo, você está aqui. Aqui é o indicador, vou escrever aqui um texto, você, por exemplo. Aqui a gente pode adicionar legendas que vão aparecer aqui embaixo do nível. Então, por exemplo, início, vírgula, meio, vírgula, fim. Elas são... Opa, coloquei um ponto aqui. Elas são separadas por vírgula, então você pode adicionando aqui, ó, e elas vão aparecendo aqui abaixo. Então fica bem legal também. Então tudo isso aqui vai servir basicamente para uma animação. Tem timer aqui também que você pode configurar. É um contador regressivo que aparece na tela. Então você escolhe o texto aqui, define em quantos minutos esse timer vai durar. Tem como você inserir aqui um vídeo também do YouTube, você inserir scripts aqui de players externos, por exemplo, que você quiser. Então você consegue personalizar totalmente as etapas aqui do teu funil, deixar isso bem dinâmico, com a sua cara, personalizado do jeito que você quiser. E aí, só um ponto que eu falei para vocês que ia mostrar como é que funciona aqui os inputs. Você pode inserir um input aqui também, e aqui no input você pode definir um texto para ele, né, que vai aparecer aqui em cima, ou se você quiser deixar sem nada aqui em cima, só o input mesmo, e digitar aqui dentro, que ele aparece aqui dentro do input, ó. Então, por exemplo, aí o usuário consegue ver qual informação ele tem que digitar aqui. Posso dizer se esse é um campo obrigatório ou não, então posso deixar ele como obrigatório. Aqui eu posso escolher qual que é o tipo de campo. Se eu quero que ele digite um nome, por exemplo, um e-mail ou um número. Esses dois, e-mail e número, é principalmente para validação. Então ele só vai conseguir avançar se ele digitar um e-mail válido, e aqui é a mesma coisa, ele só consegue avançar se ele digitar um número válido. Aqui em cima você pode escolher qual que é o nome desse input aqui, por exemplo, que vai ser, posso colocar aqui name. Por que eu digito esse ID? Porque eu consigo utilizar isso para mostrar o nome do usuário na tela, por exemplo. Então, se eu quiser vir aqui e digitar, por exemplo, o nome do usuário aqui, eu posso colocar aqui, ó. Eu só preciso adicionar o mesmo ID que eu inseri aqui no meu input, ó. Dessa forma aqui, dentro dessas chaves, como eu fiz aqui, só para a gente conseguir ver isso aqui funcionando. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para a mulher. Dessa forma, depois que a pessoa digitar o nome dela aqui, a gente pode mostrar o nome em algum texto, né? Sempre que for texto assim, ó, de título ou de texto, você consegue estar mostrando o nome, ou se você quiser mostrar o e-mail, ou se você quiser mostrar o que for. Só precisa ter um ID aqui que vai fazer a captação e você vai chamar ele dessa forma aqui dentro dos campos de título e de texto. Então, dessa forma aqui, a gente já consegue ver tudo isso aqui funcionando. Aqui na quarta etapa, a gente pode adicionar simplesmente um botão. E aí, nesse botão, eu vou mandar o usuário para o checkout. Eu poderia mandar para uma URL externa também. Vou mandar aqui para o checkout só para você entender. Então, vou chamar esse botão aqui de comprar agora. E vou mandar o usuário para o site da Xfunnels mesmo. E vou clicar aqui em publicar, porque está tudo pronto já o meu funil. E eu já posso ver isso funcionando. Então, eu posso clicar aqui no olhinho. E aí, o nosso funil já está aqui. Deixa eu só ver se eu configurei isso aqui como obrigatório. Então tá aqui como obrigatório, a pessoa precisa digitar o nome dela, tá meu nome aqui. Vou dizer que eu sou um homem e tá aí, ó, meu nome, você é um homem. Então se a gente quiser, por exemplo, testar o de mulher agora e dizer que eu sou mulher, olha lá, você é uma mulher. E aí escolhe aqui a idade, né? Então vou colocar aqui que eu tenho entre 26 e 45, clico aqui em avançar, ele me manda para a próxima etapa e aí, o usuário vai navegando. Aqui a gente tem a etapa que faz o redirecionamento dele para a próxima etapa. E aqui já tem a etapa onde ele tem o botão de comprar agora, que redireciona ele para o checkout. Então, depois disso, você consegue vir aqui em Analytics e analisar as informações do teu funil, conforme está cada etapa aqui, se os usuários estão interagindo, taxa de clique no link, que é as URLs externas que você insere ali no teu checkout, as visualizações, taxa de interação do teu funil, usuários qualificados que você tem, taxa de progresso da etapa 1 até a última etapa do teu funil. Então tá tudo aqui especificado, ó, aqui em etapa você consegue ver exatamente a quantidade de visualizações e cliques de cada etapa que você está tendo, porcentagem que você tem de abandono aqui, porcentagem de retenção. Ó, você pode ver que a gente foi na etapa de homem aqui, ó, a gente só visualizou e não clicou, né? Então a gente não prosseguiu, então por isso que a gente está com 0 aqui. Mas na etapa de mulher aqui que a gente inseriu os dados e clicou em continuar, a gente tem aqui o clique também. Então você consegue analisar todas as informações do teu funil por aqui. A gente leva muito a sério essa parte de dados, então a gente realmente traz muitas informações aqui para você conseguir analisar, entender o teu público, ó, que você consegue ver quantas mulheres chegaram no funil, quantos homens chegaram, qual que é a idade média dos usuários chegaram, então você vai ter toda a quantidade aqui de pessoas que votaram nessa opção. Por isso que eu falo para você
que aquelas opções é tanto para você simplesmente redirecionar o usuário ou para você realmente coletar informações, analisar isso, entender o teu público e se você está no caminho certo. E aqui você consegue ver também, por exemplo, quando a pessoa clica num botão, aparece aqui esse ponteiro de mouse, né? E aqui aparece um check quando ela vota em uma das opções. Então, quando for isso aqui, a gente sabe que é um botão, e quando for isso aqui, é uma das opções que a pessoa selecionou. Você também tem aqui a parte de usuários, onde você consegue ver exatamente as informações de cada usuário que está chegando no teu funil, a data, a hora, de qual dispositivo ele veio, de qual país, a origem deles de UTMs, que a gente consegue traquear tudo também aqui dentro do Xfunnels. Aqui tem quantas interações ele teve no teu funil, se você captou dados dele lá nos inputs que a gente tem, né? E se ele clicou no link e se ele fez uma compra. O interessante da Xfunnels é que a gente também, além de uma ferramenta de criação de funis, a gente também é uma ferramenta de traqueamento. Então você consegue vincular todas as vendas aqui dentro do Xfunnels que você está fazendo através dos seus funis e ter um painel de análise de dados completo aqui em Overview. Depois eu mostro isso para vocês. Então, se você quiser ver mais informações do usuário, é só clicar aqui também. Você pode ver mais informações dele, exatamente os horários onde ele visualizou, clicou, quais botões ele clicou. Então, você consegue ter informações mais detalhadas aqui dentro. E tem as informações de captação de dados dos seus usuários. Quando você insere os inputs lá, vai aparecer tudo aqui dentro também para você analisar. Logo você vai poder baixar essas informações aqui. Aqui tem as localizações dos usuários, da onde eles estão vindo. Então, se você anuncia para mais de um país, você consegue ter todas as informações aqui de sessões, se os usuários estão clicando no link, taxa de conversão, que é bem importante para você otimizar suas campanhas. Aqui tem cidades também da onde o usuário vem. Você consegue ter todas as informações aqui para análise também. E aqui a gente tem a parte de origens, que é a parte de UTMs que você insere nas suas campanhas e manda para cá. Até um ponto interessante quando você estiver configurando suas campanhas, você vem aqui em integrações, onde você consegue integrar aqui com plataformas de venda, tá? Então você pode vir aqui e selecionar uma plataforma e conseguir vincular todas as suas vendas que você está fazendo no funil para você ter traqueamento de dados e ter um painel aqui do overview. Você pode também vir aqui em UTMs, como a gente recomenda que você configure as UTMs no Facebook. Então você vem aqui, pega as UTMs e cola lá na tua campanha. Dessa forma, o teu funil aqui ele vai vir com todas as UTMs configuradinhas e aí você consegue estar acompanhando as informações por aqui. Você também vai conseguir acompanhar aqui dentro do overview, conforme você for fazendo vendas, as UTMs aqui de quais campanhas, de quais anúncios, de quais conjuntos de anúncios mais estão vendendo na tua campanha. E você consegue analisar tudo por aqui, consegue selecionar aqui o teu funil, tem informações detalhadas dele, de quantas visualizações, quantas pessoas clicarem, quantas vendas esse funil está fazendo. Depois a gente vai ter aulas mais a fundo sobre cada um desses pontos aqui, mas é mais para você entender que a gente consegue ter tudo isso aí dentro de uma única plataforma. Então esse foi o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui abaixo desse vídeo, você pode chamar o nosso suporte também. Se você quiser testar Xfunnels de forma gratuita, basta clicar no link que está abaixo desse vídeo e fazer o seu teste. Então esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui. Falou e fui!